Oi pessoal do Explica Enem, aqui é o Henrique e nesse nosso segundo encontro da frente de Físico-Química nós vamos expandir um pouquinho dos assuntos que a gente discutiu na primeira aula, fazer alguns exercícios sobre grandezas químicas fundamentais, mas com a ressalva de que dificilmente esses assuntos são cobrados exclusivamente no Enem, no sentido de questões que contemplem somente o que a gente discutiu. Então, eu peguei algumas questões de outros vestibulares, mas assim, entendo a importância desse assunto porque elas são fundamentais, no sentido de que se você não entender esses tópicos, você não consegue desenvolver questões que envolvam alguns outros tópicos mais à frente no conteúdo de química, como estudo de gases, termoquímica, eletroquímica, estequiometria e os demais. Então, a sugestão que eu dou para vocês é pausar esse vídeo nos slides que contenham as questões e aí tentar resolver por conta própria e então depois vocês acompanhem a resolução que eu vou propor. Tudo bem? Vamos começar então. Primeiro exercício da Federal de Pernambuco. Eles contam uma historinha pra gente aqui, né? Que não quer. Isso aqui é uma habilidade importante que vocês precisam ter para fazer a prova, ver o que não é importante dentro de uma questão. Então, por exemplo, até o primeiro ponto, isso aqui não é importante, você perderia tempo lendo isso aqui. Então, basicamente é o seguinte: considere os 4 sistemas abaixo: 100 átomos de chumbo, 1 mol de hélio, 100 gramas de hélio e 100 gramas de chumbo. Então aqui você já observa que o exercício tenta te confundir, né, falando sobre tanto unidade de átomos, quanto mol, que também é uma unidade de medida de quantidade de matéria, e aqui ele começa a querer te enrolar falando de gramas, não mais de quantidade de matéria, como átomos e mols, que são unidades, assim como dúzias, centenas, milhares. Aqui ele começa a falar sobre grama. Então você já vê que talvez aqui tenha uma casca de banana para você dentro da questão. Considerando as massas atômicas, então aqui eles dão as massas atômicas de maneira simples, você não vai precisar consultar na tabela periódica. Ele pergunta qual que é a ordem crescente, isso aqui é importante, né, para você não, de novo, não fazer a questão toda certa e aí escorregar numa bobagem. Qual é a ordem crescente? Então sempre marque isso na sua questão, a ordem crescente do número de átomos nos sistemas anteriores. Então a gente precisa analisar cada um desses sistemas, 1, 2, 3 e 4, e conferir quantos átomos de chumbo ou hélio tem em cada um deles e organizá-los de ordem crescente para resolver a questão. Então, primeiro, vamos lá, por partes, a resolução. Sistema número 1. Já temos a resposta, né? Nós temos 100 átomos de chumbo, já é dado. Então, já é uma referência, você não precisa se preocupar. O Ni, na verdade, N1 aqui, na verdade, já é dado da questão 100 átomos de chumbo. N2, nós temos 100 mols de hélio, 100 mols de hélio. Então a gente precisa saber o quanto que isso equivale em número de átomos. Aqui a gente usa o que a gente discutiu aqui, a constante de Avogadro, esse númerozão, para organizar a relação entre mol, a quantidade de mol, e a quantidade de átomos. Então, a gente sabe que 1 mol de hélio tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hélio. Lembre-se disso, isso aqui é importante. É a relação de Avogadro, como a gente discutiu na primeira aula. E a gente faz simplesmente uma proporção. Aqui, por exemplo, eu propus uma regra de 3, que é mais didático, é mais ilustrativo, é mais inclusivo. E você resolve essa proporção. 1 mol de hélio está para 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hélio, assim como 100 mol de hélio vão estar para o nosso N2. Resolvendo essa proporção, isso aqui, entendam, é uma sugestão de como você pode fazer. Você pode simplesmente aplicar uma divisão simples, uma proporção simples matemática, não é necessário fazer uma regra de 3, mas assim fica bastante fácil de ver. E aí você acha que o número de átomos de hélio no sistema 2 é de justamente 6,02 vezes 10 a 25 átomos de hélio. Então você simplesmente multiplicou 100 pela constante de Avogadro, achou esse valor que é o nosso N2, é o nosso número de átomos no sistema 2. De forma totalmente análoga para o sistema 3. Aqui a gente está trabalhando de novo, aqui nós estávamos trabalhando com quantidades no 1 e no 2, quantidades de matéria. Aqui a gente já começa a trabalhar com massa, então não escorregue nessa casca de banana. Aqui no sistema 3, a gente aplica aquela formulazinha que eu sugeri para vocês, sabendo a massa dada no exercício, que é de 100 gramas de chumbo, a massa molar ou a massa atômica, lembre-se que elas são numericamente iguais, que também foi dada no enunciado, não está aqui nesse slide, mas foi dada no enunciado original, faz essa divisão, 100 por 207 e acha 0,483 mol de chumbo. Então, beleza, conseguimos converter massa em quantidade de matéria
Daqui para frente é igualzinho a gente fez no sistema 2, arma a regra de 3, sabendo que um mol de chumbo tem o número de Avogadro de átomos de chumbo, e aí a gente quer achar quantos átomos de chumbo tem nessa quantidade que a gente calculou, que é referente à massa de 100 gramas de chumbo. Então, 100 gramas de chumbo tem 0,483 mol de chumbo, e a gente quer saber o quanto que isso significa em átomos, que vai ser uma fração do número de Avogadro, que é justamente o que a gente está fazendo nessa regra de 3, e a gente acha que esse N3, o número de átomos de chumbo no sistema 3, é de 2,91 vezes 10 a 23 átomos de hélio, não, me desculpem, aqui é de chumbo, né? Claramente de chumbo, átomos de chumbo. Mas não vai fazer diferença na resolução da questão. E no sistema 4, a mesma coisa do sistema 3, a gente vai fazer a conta usando aquela formulazinha de novo para 100 gramas de hélio, como está dado, 4 gramas por mol é a massa molar do hélio e também que é numericamente igual à massa atômica do hélio, que é 4 unidades de massa atômica. E você faz essa divisão, acha que esse sistema de 100 gramas de hélio tem 25 mol de hélio. E faz novamente uma regra de 3 e acha que o número de átomos de hélio no sistema número 4 é esse aqui, 1,505 vezes 10 a 25 átomos de hélio. Então, se a gente anotar as quantidades em termos de número de átomos nos sistemas 1, 2, 3 e 4, a gente consegue ordená-los dessa maneira: 100 átomos, depois 2,91 vezes 10 a 23, depois 1,505 vezes 10 a 25 e 6,02 vezes 10 a 25, ordenando esses, nessa ordem ali de novo, a ordem crescente, a gente consegue chegar e concluir que a resposta C é a correta. 1, 3, 4, 2. Para responder a questão sem muito problema, um pouquinho de trabalho só de fazer as continhas, mas conceitualmente ela é relativamente simples. Passando para a próxima questão, um pouco mais direta, mas aqui tem um detalhezinho que eu gostaria de ressaltar com vocês. Seguinte, em 100 gramas de leite em pó, existem 500 miligramas de cálcio. Então você sabe que no universo de 100 gramas de leite em pó, um pedacinho de somente 500 miligramas é cálcio, o elemento cálcio. A opção que indica quantos mols de átomos de cálcio há numa lata de 400 gramas de leite em pó é. Então, perfeitamente. A gente tem aqui essas opções. E a gente precisa, na verdade, não se enrolar nem com a conversão de massa para quantidade de matéria. Observe que a questão pede quantidade de matéria, quantos mols de átomos de cálcio há. E também observar que a gente não está trabalhando com o universo que foi dado na primeira frase. Não são 100 gramas de leite em pó, mas 400, é uma lata inteira, não são 100 gramas. Então a primeira parte é justamente calcular a massa de cálcio, o elemento cálcio presente na lata. E a gente forma uma regra de 3 simples, sabendo que o enunciado deu que em 100 gramas de leite em pó a gente tem 500 miligramas de cálcio, a gente quer saber em 400 quanto é que a gente vai ter de massa de cálcio. E a gente calcula novamente uma regra de 3 bastante simples. Sabemos que temos 2.000 miligramas de cálcio, que é igual a 2 gramas de cálcio. Aqui, justamente, 2.000 miligramas equivale a 2 gramas de cálcio. Por que a gente fez essa conversão? Porque, normalmente, a gente vai trabalhar com as massas molares em grama por mol. Então, a gente precisa trabalhar em grama aqui e não em miligrama para facilitar a nossa conta mais para frente. De posse desse universo, a gente sabe que a nossa amostra agora tem 2 gramas de cálcio, a gente tem que passar agora, de novo, da massa para a quantidade de matéria. Quantos mols a gente precisa saber. E aí, a gente lembrar que a massa atômica é numericamente igual à massa molar, e aqui é o detalhe que eu falei para vocês, a gente precisa ir até a tabela periódica, no caso, porque no nosso enunciado não foi dada a massa atômica ou a massa molar do cálcio, e a gente pega esse dado, joga na nossa formulazinha e acha esse valor. Aqui, a massa de cálcio presente na lata, a gente calculou anteriormente, foram 2 gramas, e a massa atômica ou a massa molar do cálcio está dada na tabela periódica que você procurou. Lembre-se, de novo, o detalhe é que aqui não tem essa informação no enunciado, que é 40. Dividiu 2 por 40, achou 0,05 mol, que corresponde à letra B de bola no enunciado, e você resolveu a questão. Então, atenção aqui aos detalhes. Não confundir de novo massa com quantidade de matéria e não se desesperar se o enunciado não te der esse valor, essa constante da massa atômica ou da massa molar do seu elemento em questão, e sim saber que você pode olhar na tabela periódica e achar
geralmente é abaixo, ou enfim, você vai ter com a prática, com um pouco de experiência, saber, batendo o olho onde é que está a massa molar e saber que isso aqui é o número atômico, por exemplo, isso aqui é a massa atômica, que é numericamente, de novo, a massa molar do seu elemento. Muito bem? Próxima questão, uma questão um pouco mais simples, mas dialoga com algumas partes da química que talvez vocês não tenham muita segurança, mas eu tenho certeza que depois do curso vocês vão ser feras em fazer isso aqui. A quantidade de átomos em 1 mol de ácido sulfúrico é, bem simples a questão, direto, quantos átomos tem em 1 mol de ácido sulfúrico, ou seja, em 6,02 vezes 10 a 23 unidades de ácido sulfúrico. E aqui tem um pouquinho de brincadeira da nomenclatura, a gente precisa saber qual é a forma molecular do ácido sulfúrico. De novo, eu falei com vocês que talvez vocês não saibam ainda, tenham um pouco de dúvida em transformar o que foi falado numa fórmula molecular, ou talvez você nem saiba o que é uma fórmula molecular ainda, mas não tem problema. A ideia da questão é justamente mostrar como é que a gente ataca isso do ponto de vista das grandezas fundamentais. Se você não sabe alguma dessa informação que eu falei agora há pouco, não se desespere, eu tenho certeza que ao final do nosso curso vocês vão estar craques e fazer isso com o pé nas costas. Então, o ácido sulfúrico tem essa fórmula, H2SO4. Talvez você vai lembrar, se você puxar um pouquinho da memória, que isso aqui é o ácido oriundo do anidrido sulfúrico e você hidrata com uma molécula de água e você obtém o ácido sulfúrico, H2SO4. E o detalhe é que cada molécula de H2SO4 é composta por 7 átomos. Você tem 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios. Então você tem um total de 7 átomos. 2 mais 1, 3 mais 4, 7. Então, é exatamente essa a pergunta do... A pergunta não, na verdade, é o que o enunciado pede para você. Faz uma regra de 3, se uma molécula de ácido sulfúrico tem 7 átomos, percebem? Aqui a gente contou 7, tem 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios, tem 7. Quanto que 1 mol, que é o que perguntou o enunciado, 1 mol, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico vão apresentar. E é justamente essa regra de 3 que você quer, nem precisa fazer a conta, o enunciado foi bem leve nesse sentido. Simplesmente, direto, já é 7 vezes o número de Avogadro. Ou seja, resposta letra E. Você vai ter 7 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Observem que é átomos. Ele não perguntou átomos de um elemento específico. Ele quer o número total de átomos. Ele não quer o número total de oxigênios, de enxofre ou de hidrogênios. Ele quer o número total de átomos, todos. Então, você vai ter, de novo, em cada molécula você tem 7. Então, em 1 mol de moléculas, você vai ter 7 vezes o número de Avogadro. Resposta letra E. E por fim, um exercício um pouco mais interdisciplinar, digamos assim, que precisa de algumas informaçõezinhas mais relacionadas talvez com matemática, talvez com física, mas também não é nada muito complicado, não é nada avançado, a ponto que vocês não consigam fazer. Uma gota de mercúrio esférica de raio igual a meio milímetro contém aproximadamente, aí dá os dados da densidade do mercúrio e quanto vale π para aproximar, pergunta quantos átomos de mercúrio você vai ter numa gotinha de meio milímetro. Observem aqui que você já olha as alternativas e você vê que a banca lá do vestibular da UEM está querendo te derrubar, né? Porque observem que ele tem átomos, 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 átomos e na letra D tem mol de átomos. Então, se você enrolar esse conceito, você não ter a noção do que é um átomo e o que é um mol de átomo, observe que você vai escorregar na casca de banana e você vai perder a questão por uma bobagem. Observe que essa alternativa D ela é interessante porque se você souber do que está acontecendo, ela é absurda, porque senão isso aqui vai significar o quê? 2,1 vezes 10 a 19 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio, ou seja, é muito mercúrio. Provavelmente, se você souber dessa informação e souber interpretar o que a opção está pedindo para você, você vai descartar logo de cara essa opção e vai ter só mais 4 para trabalhar. Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa calcular a massa correspondente à gota de mercúrio. A gente sabe que a gente tem o raio dela só, a gente não tem massa inicialmente, mas a gente tem a densidade. Então, com o raio a gente consegue calcular o volume, com o volume a gente consegue calcular a densidade, e é justamente isso que a gente vai atacar. Aqui a gente lembra da matemática, da geometria espacial, como é que a gente calcula o volume de uma esfera a partir do seu raio. O volume é dado por 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Substitui os valores. π ele deu como 3,14, isso aqui é o valor em metros, desculpe, em milímetro. E aqui eu já calculo, na verdade,
para metro, né? Desculpa, isso aqui já está em metro, né? Me perdoem. Meio vezes 10 a menos 3 milímetro. Porque justamente é o milímetro. Então isso aqui vai ficar 0,5 vezes 10 a menos 3 metros, que a gente joga para cá, eleva ao cubo, faz essa continha, que pode ser um pouco trabalhosa, mas enfim, confiram aí. Vai já dar a resposta em metro cúbico. Por que você está trabalhando em metro cúbico, Henrique? Porque a densidade do problema nos dá em metro cúbico. Então já é interessante você já operar com o volume em metro cúbico. Com essa grandeza de volume definida, a gente joga na definição de densidade para computar a massa. Então, se vocês lembrarem, puxarem da memória, e se vocês não lembrarem, tudo bem, vocês vão ter isso aqui recorrentemente. A densidade é definida como a massa pelo volume, então quer dizer que a massa é a densidade vezes o volume. Temos esse valor, que é dado no enunciado, 13.600, está aqui, 13.600 kg por metro cúbico, multiplicamos pelo volume de uma gotinha, que a gente calculou, achamos a massa de uma gotinha. E aqui a gente acha em quilograma, naturalmente, eu já transformei para grama, porque, como a gente falou na questão passada, normalmente a massa atômica, a massa molar das espécies são representadas por grama por mol. Então aqui a gente já coloca em grama. E aí, em seguida, a gente consegue calcular assim a quantidade de matéria presente na gota. De novo, vamos à tabela periódica, procuramos a massa molar ou a massa atômica do mercúrio, lembrando que, de novo, a massa atômica ela é numericamente igual à massa molar. E aí a gente pode fazer a regra de 3. A gente sabe que 1 mol de átomos de mercúrio, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio, tem a massa daqui, que está na tabela periódica, assim como a nossa gotinha vai ter o número de mols correspondente à massa da gotinha, que é 7,11 vezes 10 a menos 3. E aí você faz essa conta e acha 2,1 vezes 10 a 19, aproximadamente 2,1 vezes 10 a 19 átomos de mercúrio, e não esse valor mol de átomos de mercúrio. Então você sabe que essa que está querendo fazer escorregar na casca de banana, não se escorrega na casca de banana. Resposta correta, letra C.